Olá, doutor! Olá, doutora! A gente está hoje aqui gravando o segundo vídeo da série que fala sobre moldagem. E hoje eu quero falar sobre erros comuns, erros mais comuns nas moldagens e como a gente pode evitá-los. Sabe quando você acaba de fazer uma moldagem, você olha o seu molde e tem ali bolhas, áreas repuxadas, áreas não polimerizadas, falta de material, degraus. Isso é muito ruim, não é? Isso é muito ruim. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, ele é professor universitário, é uma pessoa a quem eu admiro muito. Ele disse que quando a gente olha um molde após ter feito uma moldagem, se você olhar por mais de 10 segundos, é porque essa moldagem está ruim. Eu sou Wagner Cordeiro, professor universitário, cirurgião dentista, especializado em prótese e reabilitação oral. E a gente vai falar então nesse vídeo sobre os principais erros, sobre erros mais comuns com os quais a gente se depara quando a gente faz moldagem. Um dos erros mais comuns, que mais nos afligem, são as bolhas, a presença de bolhas no material de moldagem. As bolhas podem acontecer por algumas razões. Uma delas, por exemplo, é quando você erra, por exemplo, a proporção de base e catalisador. O material polimeriza mais rapidamente e isso então favorece a formação de bolhas. Quando a gente que está começando, não tem muita habilidade ainda, não consegue manipular muito rapidamente, da mesma forma, quando a gente leva a boca, a reação de polimerização já começou e a chance de formação de bolhas aumenta de forma significativa. Uma segunda ou uma terceira razão para a formação de bolhas é quando a gente faz uma injeção muito rápida ou superficial do material leve, principalmente em áreas de canaletas, em áreas de caixas e em áreas de sulcos. Se for no sulco gengival, então a gente tem que ter um cuidado além do normal. Você vai fazer a injeção do material fluido e pode, por exemplo, lá no sulco gengival, você vai ainda dar um jato de ar de leve com a seringa tríplice, fazendo com que o material ainda penetre um pouco mais no sulco e com isso você consegue diminuir a probabilidade de formação de bolhas. Uma outra situação que pode proporcionar bolhas é o fato de você não usar a seringa, por exemplo, no caso dos silicones por condensação, usar a seringa de injeção ou no caso dos silicones de adição, não usar, por exemplo, a pistola. Ou não usar na boca, não usar no preparo. É importante que você injete diretamente no preparo o material de moldagem fluido e não coloque somente na moldeira, ok? Isso é importante então, isso é uma medida importante, simples, que você pode tomar para prevenir a formação de bolhas. Uma outra situação que pode levar à formação de bolhas é a umidade na área do preparo. Sangue, saliva, solução umectante. É importante que a gente deixe o campo seco para que o material que não é hidrofílico, não é totalmente hidrofílico, possa trabalhar com tranquilidade, ok? É muito importante que a gente deixe o campo seco para que o material possa reagir sem interferência da solução, do líquido que ali se encontra. Um outro problema que a gente pode perceber nos moldes é a distorção. Ou seja, por que acontecem as distorções no molde? Uma das razões mais comuns para ocorrer distorção no molde é alívio insuficiente na moldagem com o pesado. Eu estou me referindo mais especificamente às moldagens com silicone por adição ou silicone por condensação. Quando a gente molda em 2 passos, moldeia o pesado primeiro. Se você não fizer movimentos para aliviar o molde, para aliviar o pesado enquanto ele está reagindo, enquanto ele está polimerizando, se ele ficar muito justo no preparo, a hora que você for injetar o líquido, provavelmente não vai nem ter espaço para aquele líquido, né? Então é importante que você faça esse alívio para que o material polimerize com uma certa, digamos assim, com um certo afastamento do dente e você consiga então, proporcione então espaço para você injetar o fluido de forma que ele polimerize ali sem estar sofrendo tensão, sem estar sofrendo pressão, ok? Um outro problema, um outro cuidado que a gente não pode deixar de ter para evitar distorção no molde é a falta de uniformidade de espessura. Sabe quando você bota a moldeira muito para um lado ou muito para o outro, então tem muito material de um lado e no outro lado está quase encostando na moldeira? É importante que o material tenha então uma uniformidade de espessura, me refiro tanto ao pesado
quanto ao fluido. Uma situação comum, que eu não preciso nem explicar para vocês, é se a gente manipular incorretamente. Naturalmente, a polimerização também não vai se dar da forma correta. Uma outra situação importante, se eu ultrapassar o tempo de trabalho, eu estou manipulando, o material já começou a reação de polimerização, quando eu levar à boca, ele certamente vai distorcer, não vai copiar todas as áreas. Uma outra situação com as quais a gente se depara também é quando, talvez por economia, a gente faz a moldagem com pesado, quando vai fazer a moldagem com leve, coloca só o leve em cima do preparo. Não pode, aquilo ali vai formar um degrau. É importante que você coloque o material de moldagem, não vamos economizar aí não, tá? Vamos economizar em outras coisas. Eu tenho que colocar o meu material de moldagem em toda a moldeira e na área preparada. Eu não posso colocar o material de moldagem só no preparo, porque certamente haverá a formação de um degrau, que é uma distorção importante. Você tem que ter cuidado também para não exercer uma pressão excessiva durante a moldagem, ok? Se você exercer uma pressão excessiva, principalmente durante a moldagem com a pasta leve, a chance de você expulsar quase toda a pasta leve e promover uma área de tensão também é muito grande. O risco de distorção existe nesse caso. Uma outra coisa que eu vou falar, eu acredito que seja óbvia, mas tenha cuidado com isso, a gente vai fazer a movimentação da moldeira durante a polimerização do pesado. Quando eu colocar o pesado junto com a pasta leve, eu não posso mais mexer na moldeira. Aquela moldeira tem que ficar estabilizada ali durante o tempo de reação recomendado pelo fabricante, especificado pelo fabricante, que no caso dos silicones por adição e por condensação é em torno de 4 minutos e meio. Então a gente tem que aguardar isso. Se você fizer, por exemplo, uma remoção prematura da moldeira, a chance de distorção é enorme. Ok? Então tenha cuidado para não exercer pressão excessiva, não movimentar a moldeira e não fazer a remoção da moldeira antes do tempo de polimerização. Cuidado também com a forma como você vai remover a moldeira. A literatura diz que você deve remover a moldeira em um movimento único. Olha, eu não sei se eu não sou muito hábil, mas eu dificilmente consigo remover uma moldagem, remover um molde em um movimento único. Normalmente eu preciso dar uma mexidinha nele, fazer uma báscula para que ele saia da boca com mais facilidade. Mas a literatura diz que a gente deve tentar remover em um único passo. Okay? O tempo de vazamento também é importante, você tem que estar ligado nessa questão. Materiais como silicone de adição, por exemplo, liberam hidrogênio imediatamente após a remoção da boca. Então, você precisa esperar um tempo antes de verter o gesso, ok? Confira lá na bula quanto tempo o fabricante recomenda para que você vaze aquele gesso, ok? Para que você verta o gesso. Senão, a chance de bolhas ali pela liberação de hidrogênio também é muito grande. Você já se deparou com aqueles moldes onde você olha, se for em área de término, então normalmente em área de término, o silicone está mal polimerizado, não está polimerizado corretamente, você passa uma espátulazinha e ele ainda está meio mole, meio fluido. Isso pode acontecer por um problema no material, talvez um material com validade vencida, mas isso pode acontecer também quando eu faço um afastamento gengival usando uma solução hemostática com sulfato férrico. Essa substância vai atrapalhar ou vai interferir, melhor dizendo, vai interferir na reação de polimerização do silicone. Então, se você vai moldar com silicone de adição, não use soluções hemostáticas à base de sulfato férrico, porque elas vão interferir na polimerização do silicone por adição. O uso de luvas de látex também interferem na reação de polimerização dos silicones por adição. Então, também não dá para usar. Mas a gente vai falar melhor sobre essa questão no próximo vídeo. Se você não ficava, então, atento a esses detalhes, eu sei que a gente poderia falar de muito mais erros, mas a gente não tem tempo suficiente para isso. Mas se você não ficava atento a isso, eu sei, como eu disse para vocês no vídeo passado, eu não vou falar coisas extraordinárias, mas eu vou falar coisas práticas que acontecem no dia a dia e que você pode certamente
mudar essa conduta. Você pode certamente mudar a sua conduta e corrigir esses problemas. Se você entendeu o que eu falei, se o que eu falei fez algum sentido para você, eu não sei onde você está me assistindo agora, se é no Facebook, se é no YouTube, seja lá onde for, curta, compartilhe, comente, sugira novos assuntos, tire suas dúvidas, faça ali perguntas. Eu vou responder as perguntas, ok? Vai ser um prazer para mim responder as perguntas. E faça isso. Se você curtir, se você compartilhar, se você comentar, eu vou entender dessa forma que eu estou cumprindo a minha missão, estou conseguindo te ajudar a melhorar. Ok? Tchau, doutor. Tchau, doutora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.